Evangelho de João, capítulo 11, um texto bem conhecido de todos nós. Talvez você não consiga identificar agora, mas a história eu tenho absoluta certeza que você conhece. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Esse é o texto que conta a história, né? A história de Lázaro. E agora eu sei que você já consegue identificar. Lázaro é aquele irmão de Marta e Maria. Lázaro é aquele amigo de Jesus que morre, e Jesus, de forma poderosa, extraordinária, milagrosa, Jesus o ressuscita. Então essa é a história, né? Você conhece a história, essa é a base da história. Mas nós queremos olhar para esse texto porque existem algumas lições que são importantes, embora seja uma história que não faz parte do nosso dia, do nosso contexto, mas todas as lições e tudo aquilo que nós lemos e olhamos na palavra de Deus, todos esses princípios podem servir para nós, podem nos dar lições extraordinárias. Eu vou tentar trazer para vocês aqui essa mensagem e para a gente contextualizar, eu dividi ela em 3 partes. Primeiro, a primeira parte falando sobre a família e o relacionamento dessa família com Jesus. Então eu já falei que essa família ela era composta de 3 irmãos, pelo menos é a referência que o texto faz: Marta, Maria e Lázaro. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 11, onde está relatada essa história, nós vamos aprender algumas coisas a respeito dessa família e do relacionamento dessa família com Jesus. Então Marta, Maria e Lázaro eram uma família que amava a Jesus. Preste atenção, era uma família que amava Jesus e era amada por Ele. Eu não vou perguntar aqui quem ama Jesus, e nem vou perguntar quem tem certeza que é amado por Jesus, porque eu tenho convicção que todos aqui vão levantar a mão e dizer: eu amo Jesus e tenho plena certeza de que sou amado por Ele. Eu tenho certeza que se eu perguntar, todos vão levantar a mão. Mas essa é a história dessa família, essa é a história dessa família. Uma família que amava Jesus, mas que também era amada por Ele. O amor dessa família por Jesus e de Jesus por essa família era tanta, que toda vez que Jesus vinha à cidade, Jesus ficava hospedado nessa casa. Jesus se hospedava em Betânia, Jesus se hospedava na casa de Marta, Maria e Lázaro. Imagina só poder desfrutar da presença de Jesus. Obviamente nós estamos falando desse Jesus que há mais de 2000 anos deixou a sua glória, como diz Paulo na sua carta aos Filipenses, deixou a sua glória e veio em forma de homem. Obviamente nós estamos falando dessa presença de Jesus, mas olha que interessante, essa família recebia Jesus na sua casa, na cidade de Betânia, e imagina poder desfrutar dessa presença, poder desfrutar da presença de Jesus. Mas o que é interessante, Martinha, quando a gente olha para esse texto, é que naquela época, enquanto Marta, Maria e Lázaro estavam desfrutando da presença de Jesus, o vizinho do lado não estava desfrutando da presença de Jesus. Porque naquela época, mais de 2000 anos, Jesus estava limitado a um corpo físico. Então, se ele estava num lugar, ele não podia estar em outro lugar ao mesmo tempo. E nós sabemos disso. Hoje é totalmente diferente. Nós entendemos também dessa forma. Porque Jesus já não está humanamente falando, Jesus não está entre nós em carne. Jesus não está entre nós mais em forma corpórea, mas Ele está entre nós, Ele está em nós, em espírito e em verdade. Ele está entre nós na presença ou na pessoa do Espírito Santo.
Então, e isso é maravilhoso, essa é uma boa notícia, porque quando a gente olha para o texto, a gente diz, Marta, Maria e Lázaro podiam desfrutar da presença de Jesus, e nós não precisamos ficar com nem um pouquinho de inveja deles. Porque da mesma forma hoje, 2025, 28 de setembro de 2025, aqui em Corumbá, no bairro Aeroporto, nós também podemos desfrutar da presença de Deus. Nós também podemos desfrutar da presença de Jesus. Então, quando nós olhamos para esse texto, Marta, Maria e Lázaro, essa família tinha um relacionamento muito pessoal e um relacionamento muito especial com Jesus. E era um vínculo que muitos desejariam ter, que muitos desejavam ter. Preste atenção, e não é que Jesus escolheu, Jesus preferiu Marta, Maria e Lázaro. Não é sobre isso. Imagina só, Jesus quando andou nessa terra há mais de 2000 anos, e as histórias de Jesus registradas na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós vamos ver um Jesus que estava sempre cercado por uma multidão. Ele estava sempre cercado por pessoas. Mas olha que coisa maravilhosa, que desfrute maravilhoso. Quem podia desfrutar de forma mais pessoal da presença de Jesus era Marta, Maria e Lázaro. Era eles que tinham esse prazer de desfrutar dessa presença, que tinham esse vínculo mais próximo, e esse vínculo que talvez muitos desejavam ter. Então essa é a história. Quando nós olhamos para a família e o relacionamento dessa família com Jesus, nós resumimos essa família num relacionamento de amor com Jesus. Essa família amava Jesus, mas também era amada por Jesus. Mas olha o que acontece, de repente, em algum momento da vida ou da história dessa família, chega uma crise. Chega um problema. E aí, obviamente, se eu não perguntei aqui quem ama Jesus e tem certeza que é amado por Ele, eu também não vou me perguntar aqui quem já enfrentou uma crise, quem está enfrentando uma crise. Também não vou fazer essa pergunta, porque eu acredito que todos aqui vão levantar a mão. Mas olha só, depois de nós entendermos esse processo de relacionamento que essa família tem com Jesus, agora nós olhamos, dando continuidade na história, nós vamos ver que essa família que amava Jesus e que era amada por Ele, essa família que desfrutava da presença de Jesus, essa família passou por um momento de crise. E que crise é essa? O irmão, o Lázaro, adoece. O Lázaro adoece. Então, apesar desse relacionamento, apesar do relacionamento dessa família com Jesus, a tragédia atingiu a casa. A tragédia atingiu essa família. Olha só, de repente o texto vai dizer que Lázaro adoece e o que é pior, Lázaro morre. Morre dessa doença que ele foi acometido. E essas irmãs que têm esse relacionamento de muita intimidade com Jesus, mandam um mensageiro com uma mensagem. E essa mensagem é urgente. A mensagem que elas mandam para Jesus é a seguinte: Lázaro, o teu amigo, o amigo que você ama, está doente. O homem ainda estava vivo. O homem ainda estava vivo. Estava acometido por essa enfermidade, mas ainda estava vivo. E elas mandam essa mensagem nessa tentativa desesperada de lidar com aquilo que está fora do seu controle. Eu não sei se você já passou por situações assim. Eu não sei se você já passou por momentos assim. Você teve que lidar com situações que estavam fora do seu controle. E embora fora do seu controle, você sabia que tinha que aprender a lidar. Você tinha que fazer alguma coisa para lidar com aquela situação. Então nós temos a família e o relacionamento dessa família com Jesus. Agora nós temos a crise que essa família enfrenta, uma doença inesperada, e nós temos a resposta que Jesus dá a essa situação. Quando os mensageiros chegam a Jesus, olha, Marta e Maria mandaram te dizer que o teu amigo, o amigo que você ama, Lázaro, está doente. E olha só,
quando você olha para o texto, quando Jesus recebe essa notícia, como Jesus reage? Jesus sai correndo imediatamente para Betânia? Jesus envia anjos para curarem o seu amigo? Jesus mobiliza os discípulos para irem à sua frente, para agirem em seu nome? Não, nada disso. Jesus chega, a notícia chega aos ouvidos de Jesus: o amigo que você ama está doente. E o que Jesus faz? Absolutamente nada. Jesus permanece no lugar, no local onde ele está por mais 2 dias. Jesus permanece no local que ele está por mais 2 dias. E a gente pode pensar, poxa vida, isso que amor é? Poxa vida, que amor é esse? O que você faz quando você recebe a notícia de alguém que você ama? De que a pessoa que você ama está passando por uma necessidade, precisando de você. O que você faz? Eu tenho quase certeza que você sai correndo. Se você pode, você vai até o encontro dela. Você pega o telefone, liga, você manda uma mensagem no WhatsApp, você faz uma chamada de vídeo, ou você liga para alguém, para que alguém vá lá. Mas Jesus, esse amigo, esse cara que amava a família, quando recebe a notícia de que seu amigo está doente, Jesus permanece no mesmo lugar. Ele não vai, ele não sai correndo, ele não vai desesperado em busca dessa solução. E por que ele faz isso? Aí é que entra a maravilha da história. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Jesus não vai simplesmente porque ele já sabia o fim da história. Ele já sabia que aquela condição e a situação que aquele homem estava vivendo havia um propósito divino. Ele sabia que naquela doença havia um propósito divino. Olha para quem está do seu lado e fala para ele: não se assuste, não se apavore. Preste atenção, irmãos. O que nós podemos aprender, eu vou deixar para você ler João 11 em casa. Você precisa ler esse texto. Qual é a lição, quais as lições nós podemos aprender aqui? A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que ser cristão não significa que nunca passaremos por dificuldades. Ninguém gosta dessa notícia. Ninguém gosta dessa notícia, porque a gente está tentando procurar solução de problemas. Pastor, eu estou tentando procurar uma solução para o meu problema, e você está dizendo que mesmo assim eu vou passar por problema? Eu queria te dar uma outra notícia, mas eu não posso. Eu queria te dar uma outra notícia, eu queria dizer que vai dar tudo certo, que não, tranquilo, fica de boa, mas não posso. Quando nós olhamos para o texto, é exatamente isso que acontece. Lembra a história? Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus. Marta, Maria e Lázaro eram amados por Jesus. Você lembra dessa história? Eles tanto amavam Jesus, como também eram amados por Ele. Então essa é a primeira notícia que eu preciso te dar. Mas não se preocupe, de todas elas, ou em todas elas, há algo de bom para você aprender. A primeira delas é que ser cristão não significa que nunca passaremos por dificuldades. Marta, Maria e Lázaro são exemplo disso. Lembra, eles eram fiéis a Deus, eles eram fiéis a Jesus. Eles eram amigos de Jesus, amavam e eram amados por Ele. Mas mesmo assim enfrentaram uma crise inesperada. Olha que interessante, mesmo o relacionamento mais próximo com Jesus não nos mantém imunes às dificuldades, porque nós vivemos num mundo cheio de problemas, nós vivemos num mundo cheio de dificuldades. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Preste atenção, nós vivemos num mundo que está caído, um mundo cada vez mais em decadência, de valores e princípios totalmente deturpados, invertidos. Nós sabemos disso. Nós vivemos num mundo onde filhos já não obedecem os pais. Filhos agridem, filhos matam,
os próprios pais. Nós vivemos num mundo totalmente complicado, difícil. Nós que somos pais, você que é pai, mãe, sabe muito bem disso. Às vezes você educa com tanto carinho. Você ensina todos os princípios que você considera corretos. Princípios cristãos, princípios familiares, valores que você considera e que você sabe que serão importantes na jornada da vida do seu filho. Mas de repente ele encontra com alguém nessa caminhada. De repente ele encontra com alguém nessa jornada chamada vida. Chega aquele momento que ele se afasta de você, que ele se separa de você, porque ele precisa seguir a sua vida aí. De repente, em nome de Jesus, que isso não aconteça. Não aconteça com você, não aconteça com a tua casa, não aconteça com a tua família, não aconteça com as próximas gerações, as tuas próximas gerações. E eu não estou declarando isso, eu não estou dizendo que isso é uma regra. Mas hoje o que nós vemos, a maioria, você deve conhecer pessoas e queira que não, mas talvez você esteja passando por essa experiência. Você olha para o seu filho, para a sua filha e você diz, eu nunca quis isso para ele. Eu nunca quis isso para ela. Você diz, poxa vida, eu fiz de tudo, eu ensinei, eu eduquei, eu levei para a igreja, eu conversei, eu fiz de tudo. Veja só, porque essas coisas muitas das vezes fogem do teu controle, fogem do nosso controle. Lembra quando seu filho estava no prézinho? Você pegava na mão e levava. Você pegava no colo e soltava lá na porta. Lembra quando ele começou a chegar lá nos seus 10 anos? Talvez. Ele já começou a olhar para você, porque ele olhava para os outros amiguinhos, os outros não levavam ele para a escola, a mãe não levava eles, não levava até a porta mais, não dava beijinho no rosto. Aí quando você vai dar, ele já olha, ela já olha e diz, ai mãe, para com isso. Ai pai, para com isso. Né? Mas para você quer ficar beijando até os 20 anos. Você quer levar na porta da faculdade e dar beijinho todo dia no rosto do filho, da filha. Né? Mas o filho não quer mais, a filha não quer mais. Então, são coisas que fogem do nosso controle. São coisas que fogem do nosso controle. São escolhas que as pessoas vão fazendo. São escolhas que os filhos vão fazendo, Alessandro. São escolhas que os filhos vão fazendo. Então preste atenção, a primeira lição que nós precisamos entender, quando nós olhamos para a história de Marta, Maria e Lázaro, é exatamente essa. Ser cristão não significa que nunca passaremos por dificuldades. E se nós não pensarmos, vamos tirar da equação aqui, vamos tirar do exemplo a questão familiar, mas vamos pensar na saúde. A gente está muito bem, daqui a pouco, todo mundo tem que estar de máscara, porque o bicho está pegando. E a gente fica 2 anos tentando lidar com um negócio que a gente não sabe, né? Tentando lidar com uma situação que a gente desconhece, todo mundo apreensivo, vou sobreviver, não vou sobreviver. Muitas pessoas morrem, e não só de um Covid, de qualquer outra enfermidade. Ser cristão não significa que nunca passaremos por dificuldades. Gustavo foi criado na igreja desde os 2 anos, 6 anos, com 19 anos, 19, Gustavo? Com 19 anos, músico da igreja, servindo a Jesus aqui conosco a vida inteira. Com 19 anos, descobre um tumor no cérebro. Graças a Deus já está curado. Graças a Deus não tem mais nada. Mas ser cristão não significa que nunca passaremos por dificuldades. Jesus não nos mantém imunes às dificuldades, mas nos dá a certeza de que mesmo em meio às dificuldades, Ele estará conosco. Ele estará conosco. Essa é a primeira lição que Marta, Maria e Lázaro nos dão. A segunda lição que nós podemos aprender nesse texto é que sempre que surgirem situações em sua vida que sejam maiores do que a sua capacidade de lidar, leve-as ao Senhor em oração. Porque
nós não estamos prontos para lidar com todos os problemas. Às vezes a gente até se prepara. Às vezes a gente até se prepara para lidar com o problema. Mas, bem da verdade, nós não estamos prontos para lidar com eles. Nós não estamos prontos para lidar com o luto. Embora a gente saiba que essa é uma realidade da vida. É a única certeza que o ser humano tem. Mas nós não estamos preparados para lidar. Nós não estamos preparados para lidar com o desemprego. Você está empregado, você faz compromisso, você assume parcelas, você começa a sonhar, aí daqui a pouco você chega lá, sua digital não é mais reconhecida. Você chega lá, alguma coisa não está dando, a catraca não libera mais, o teu crachá não libera a catraca. Olha que coisa interessante, nós não sabemos lidar com isso. Nós não sabemos lidar com situações. A segunda lição que nós olhamos, quando nós olhamos para esse texto, é que sempre quando surgirem em sua vida situações que sejam maiores do que a sua capacidade de lidar, leve-as ao Senhor em oração. Foi exatamente o que Marta e Maria fizeram. O texto diz que quando Lázaro adoece, elas mandam uma mensagem para Jesus. É como se elas estivessem fazendo a sua oração, o seu pedido, apresentando a Jesus a sua situação. E é tão interessante, eu já falei, o versículo 3 do capítulo 11 vai dizer: por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Essa mensagem é poderosa. Essa mensagem ela é poderosa. Pensa na força dessa mensagem. Elas não mandam dizer Lázaro está doente. Elas não mandam dizer o meu irmão está doente. Elas usam a sensibilidade, elas querem tocar no coração de Jesus. E aí eles dizem, aquele que o Senhor ama está doente. Olha só que coisa interessante. Meu irmão, presta atenção, muitas vezes nossas crises parecem maior que nós mesmos. Preste atenção, o primeiro passo para quando a crise chegar não é o desespero. O primeiro passo para quando a crise chegar não pode ser o desespero, mas a entrega. A entrega. O que é essa entrega? É toda vez que as situações chegarem na tua vida, antes de você se desesperar, antes de você ficar apavorado, antes de você começar a dar cabeçada, a tentar achar uma solução, a tentar achar uma saída, é entregar esse problema, é entregar essa situação a Deus. É entregar essa situação a Deus em oração. Orar é reconhecer que precisamos de ajuda divina. Orar é reconhecer que não tenho a capacidade de lidar com isso. Orar é reconhecer que não tenho condições de lidar com isso. E preciso desesperadamente da ajuda de Deus. Preciso de uma ajuda divina. Mas não só preciso confiando, crendo que Deus é maior do que aquela situação. Imagina só. Não é só levar a Ele o problema, é levar confiando, crendo que Ele pode resolver. Quando você tem uma dificuldade, geralmente você procura pessoas que possam ter habilidade para te ajudar na solução desse problema. Você não leva para alguém que não tem habilidade. Se você está passando por um problema no teu relacionamento conjugal, no teu casamento, você vai procurar pessoas que você olha e sabe que tem sucesso no seu casamento conjugal. Você vai procurar especialistas, profissionais que sabem e que podem te ajudar a lidar com esse problema. Você não vai olhar e você não vai em busca de uma solução para esse problema num casal que fracassou no seu próprio relacionamento. É óbvio isso. É a coisa mais lógica. Então, quando surgirem situações na nossa vida
que sejam maiores do que a nossa capacidade de lidar. Não se desespere. Não se desespere. Ah, pastor, você pensa que é fácil? Ninguém está falando sobre facilidade. Nós estamos falando sobre caminhos. Nós estamos falando sobre decisões. Nós estamos falando sobre como podemos fazer, o que devemos fazer. E a resposta é, quando você estiver enfrentando situações maiores do que a sua capacidade de lidar, leve esses problemas a Deus. Leve esses problemas ao Senhor em oração. A terceira lição que eu posso compartilhar com vocês nesse texto é a orar. Você está apresentando a Deus essa oração, esse problema. Ao orar, lembre-se de que você não está enviando notícias de última hora para Deus. Porque tem gente, às vezes nós vamos orar e a gente vai contar para Deus, parece que Ele não sabe. Né? A gente vai lá para Deus, olha, parece que a gente está chegando para Deus com uma notícia que Ele vai cruzar o braço e mas não é que eu não estava sabendo? Parece que a gente chega para Deus com uma como é que é a palavra? Postura, como se nós fôssemos contar algo para Ele que Ele ainda não sabe. Eu vou te dar uma notícia, vou te dar uma informação que você desconhece. Deus sabe tudo sobre você. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ele se preocupou até em contar, irmão. Quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça. Não cai uma folha da árvore sem a permissão dele. Isso não é extraordinário? Você sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Tem alguém que sabe. E se ele se preocupou com esse pequeno detalhe, você acha que ele não se preocupa com as coisas maiores na tua vida? Ele sabe de tudo que acontece, aconteceu e ainda o que acontecerá na tua vida. É isso que nós precisamos entender. Preste atenção, eu não estou só te dando informação da história de Lázaro, Marta e Maria. Eu estou aqui dizendo para você, ei, não se desespere. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus sabe tudo a teu respeito. Eu imagino que quando aqueles mensageiros chegaram para Jesus, ele já deve ter olhado e ter dito, é aqueles dois lá. Ó. É aqueles dois que vão chegar para mim aqui desesperado. E vão dizer, olha, Marta e Maria mandaram dizer que o amigo que você ama está doente. Eu imagino que Jesus já sabia de tudo. Como eu creio que ele já sabia. Nós precisamos entender, Deus não é surpreendido pelos acontecimentos. Nós somos. A gente não diz, não acredito. Não é assim? Não é essa a nossa expressão? Não acredito. Aconteceu comigo. Ou não acredito que aconteceu com fulano. Deus sabe de tudo. Deus não é surpreendido pelos acontecimentos. Nós precisamos entender que quando nós oramos, nós não estamos informando a Deus o que está acontecendo. Mas a oração é para alinharmos o nosso coração à vontade dEle e abrir espaço para Ele agir na nossa vida. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, essa situação da minha vida, esse momento da minha vida que eu estou vivendo, essa situação que eu estou passando, eu quero que o Senhor me diga qual é a Tua vontade, o que eu posso aprender e como eu posso lidar com tudo isso na minha vida. Quem está entendendo diz amém. A outra lição que nós aprendemos nesse texto, que é a mais extraordinária. Tudo o que Ele permite que aconteça tem um propósito. Tudo não são algumas coisas. Tudo o que Ele permite que aconteça tem um propósito. Sim, nós podemos dizer que nem sempre entenderemos os planos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já está vendo o quadro completo. Quem já montou quebra-cabeça aí? Quem já montou quebra-cabeça? Levanta, agora eu vou perguntar, levanta. Quem montou quebra-cabeça? Não é assim? A gente só vai vendo peça por peça, não é? Aí, meu Deus, onde que está essa aqui? Qual será que é? Deus já está vendo o quadro completo.
Deus já está vendo o quadro pronto. Então, nós não estamos vendo o resultado de tudo isso que nós estamos passando. Nós não estamos vendo o propósito. A gente olha e diz, mas pode encontrar propósito nisso? A gente ainda olha e diz assim, mas pode? Eu posso aprender alguma coisa com isso? É óbvio que se nós fôssemos escolher, só escolheríamos o lado positivo da vida. Sim ou não? Sim, não vamos usar de... É óbvio que nós só escolheríamos a coisa boa, o lado bom. Mas como nós não podemos ver o quadro completo, às vezes, Alessandro, nós achamos que até aquela coisa ruim que está acontecendo na nossa vida, a gente pensa que aquela coisa ruim que está acontecendo, não posso tirar algo bom disso. Porque na nossa mente, o bom tem o sim sempre. E o ruim tem o não sempre. Só que às vezes nós podemos aprender muitas lições dos momentos mais difíceis da nossa vida. Você sabe muito bem, eu tenho um filho com uma necessidade especial, inclusive minha esposa saiu daqui agora para atendê-lo. A gente fica olhando ele aí na câmera. E eu olho para ele, ele não consegue movimentar o seu braço para colocar a comida na sua boca. É a gente que tem que fazer isso. E aí a gente entende muito bem qual é o valor de levar uma colher de comida na boca. Aí quando eu penso assim, ai que preguiça de ir lá de a pé, eu penso que ele daria qualquer coisa para fazer isso. E aí você diz, vale a pena fazer uma caminhada. Você consegue entender? É quando a gente lida com essas questões que a gente vê valor e importância nas coisas que, até naquelas coisas que a gente acha que não pode aprender nada. Aprender absolutamente nada. Você consegue entender isso? A quarta lição é, tudo que Ele permite que aconteça tem um propósito. Nós só estamos vendo essa parte, nós só estamos vendo esse pedaço, Deus já está vendo o quadro completo. Você olha e diz, eu não consigo entender porque isso está acontecendo. Deus sabe por que isso está acontecendo. Você precisa acalmar o seu coração. Você precisa buscar paz para o seu coração. Você precisa continuar crendo, confiando, acreditando que Deus está no controle. E que mesmo que você não entenda o motivo do porquê isso está acontecendo, alguma coisa você irá aprender desse momento da tua vida. Você consegue entender como isso é importante? Obviamente, nós olhamos para esse texto aqui, Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, Jesus fica mais 2 dias, a informação chega, ó, Lázaro está doente. Ele fica mais 2 dias lá na cidade onde ele estava. Claro que esse propósito era específico. Jesus queria revelar a sua glória de forma específica, tanto que ele diz, ele vai morrer, mas não se preocupe. Não se preocupe, eu vou ressuscitá-lo. Obviamente aqui havia Deus queria manifestar a sua glória de forma específica, mas a maioria das nossas crises não termina assim. Nem todo mundo vai ser ressuscitado por Jesus. Nem todo mundo vai ser curado por Jesus. Porque nem todas as crises nossas terminam assim. Você imagina, né, que Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias, mas eu acredito que você sabe que depois ele morreu de novo. Ele morreu. Se você pensa que ele anda por aí ainda, não dá. 2000 anos, você passa por um homem 2500, sei lá, 2000 e quantos anos. Aí. Quem é você? Eu sou Lázaro. Não, né? Ele morreu. E ali então, Deus queria manifestar a sua glória de forma específica.
Mais uma vez, nem sempre as coisas vão acontecer dessa forma. A maioria das nossas crises, dos momentos difíceis que nós vamos passar ou estamos passando, vai terminar com celebração, com coisa boa. Sabe, é tanta coisa que a gente pode falar. Mas eu quero que você entenda. Uma pessoa pode passar por um luto, uma pessoa pode passar por uma doença, por uma dificuldade que não será revertida. A gente precisa ter consciência disso. Mesmo assim, Deus pode usar aquela situação para desenvolver a fé, para desenvolver a paciência, para desenvolver a compaixão, para desenvolver o testemunho, ou para desenvolver a confiança na soberania de Deus. Obviamente, a gente sempre está pensando, não, vai dar certo. Não, vai acontecer exatamente como eu quero. Vai acontecer exatamente como eu estou pedindo. E às vezes não. Às vezes vai demorar e às vezes não vai acontecer como nós queremos que aconteça, como nós gostaríamos. Mas quem sabe durante todo esse processo, durante todo esse tempo, nós estamos amadurecendo na nossa fé, nós estamos crescendo no nosso relacionamento com Deus, nós estamos aprendendo a dar mais valor à vida. Nós estamos aprendendo a dar mais valor às pessoas. Quem passa por um luto sabe muito bem. Por que eu não aproveitei mais o tempo? Por que eu não abracei mais? O problema não é só fazer a reflexão, o problema é fazer a reflexão e continuar não aproveitando com os que ainda estão. O problema é esse. Então você consegue entender aonde está o segredo disso? Você consegue entender aonde está essa experiência, essas lições que nós podemos aprender? O momento difícil, ele pode ser difícil, a crise pode perdurar, ela pode não acabar como gostaríamos, mas até nas crises nós vamos ter oportunidade de aprendizado. Talvez a porta que se fechou hoje de emprego vai me ensinar a valorizar mais o próximo. A próxima porta que se abrir. Você consegue entender que tudo pode ter um propósito? Talvez é para me ajudar a desenvolver-me mais, a desenvolver mais a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas. Nós precisamos entender isso. O ensino dessa palavra não é vai dar tudo certo, mas é Deus está no controle. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não tenha a solução que eu desejo, Deus está no controle. Você consegue olhar para quem está do seu lado e dizer Deus está no controle? Todos os dias nós acordamos, olhamos para o nosso filho e dizemos Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Ele nunca saiu e nunca vai sair do controle de todas as coisas. É isso que nós precisamos entender. A última lição que nós podemos aprender desse texto é: nunca desista. Nunca desista de Deus. Nunca desista de Deus. Marta e Maria não permitiram que aquele período de crise as paralisasse, as fizessem desistir. Primeiro elas mandam avisar a Jesus que o irmão está doente. Jesus não vem, o irmão morre. Elas sepultam Lázaro. Depois de 4 dias, Jesus aparece em Betânia. É aqui que estão precisando de mim? Depois de 4 dias, Jesus aparece em Betânia. Sabe o que Marta e Maria fazem? Marta, Maria. É Marta, Maria, né? Sabe o que Marta e Maria fazem quando Jesus chega? Elas não ficam de biquinho.
Estou braba com Deus. Não vou mais. Falava que era nosso amigo, mas nos deixou na pior. Falava que me amava, mas não resolveu o meu problema. Claro que isso não é um problema também dos dias atuais, né? A gente não vê as pessoas pensando assim. Quando Jesus chega, alguém vai na casa de Marta e Maria, William, e fala: Jesus chegou. Jesus está aí. Sabe o que elas fazem? Saem correndo ao encontro de Jesus. Nunca desista de Deus, meu irmão. Nunca desista de Deus, minha irmã. Nunca desista. Marta e Maria saem correndo. E elas dizem para o Senhor: Senhor, isso é demonstração de fé. Elas não estavam repreendendo Jesus. Elas dizem: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Isso é declaração de fé. Mesmo sem respostas imediatas, mesmo sem saber o que aconteceria, elas continuaram crendo, elas continuaram buscando a presença de Jesus. Eu quero te dizer o seguinte: não importa quão sombrias sejam as circunstâncias da tua vida, não desista de Deus. Não desista de Jesus, mantenha a tua fé viva. Elas correm até Jesus e dizem: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. O texto vai dizer que Jesus chora, olha para Marta e Maria e pergunta: onde vocês o puseram? Aonde vocês o sepultaram? Vamos até lá. Vamos até lá. E quando Jesus chega na beira daquele túmulo, então Jesus chama Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava 4 dias morto, ressuscita e sai dali com vida. Preste atenção, a fé verdadeira depende apenas da confiança de que Deus está conosco. Desistir de Deus é acreditar que Ele nos deixou na mão. Desistir de Deus é acreditar que Deus não está nem aí para o meu problema. Afinal de contas, Ele não me responde. Afinal de contas, já está demorando. Marta e Maria não pensaram: Jesus não está nem aí para o nosso problema. Nós mandamos avisá-lo que Lázaro estava passando por uma dificuldade e ele não veio. É sinal que ele não está nem aí para nós. Elas tinham tanta convicção que Jesus estava preocupado com elas, com a situação delas, que quando Jesus chega, elas correm até aonde ele está. Meu irmão, eu quero encorajar você hoje a não desistir de Deus. Eu quero encorajar você hoje a entender, a compreender que todas as situações na tua vida estão colaborando para algo. Estão colaborando para algo em você. Talvez esteja te dando uma lição que você não aprenderia nos melhores momentos da tua vida. Você consegue entender? Hoje eu quero que você saia daqui compreendendo, que quando você passar por dificuldades, não é porque Jesus virou as costas para você, não é porque Ele não está interessado com a tua dor, não é porque Ele não está preocupado com você, não é porque Ele falhou na promessa dEle, não é porque Ele falhou na promessa. Ai, Deus prometeu, mas olha só, se está acontecendo isso comigo, é porque Ele falhou. Não, Deus não falha. Pare e pense, que lições eu posso aprender? O que Deus quer me ensinar com tudo isso? O que Deus quer me ensinar com esse momento? Às vezes você está acelerado demais, às vezes você está corrido demais, e aquela dor de cabeça é para você dar uma parada mesmo, para você dizer: olha, preciso dar uma parada mesmo. Não é para você tomar uma aspirina e sair correndo de novo, não. Talvez Deus está dizendo: para agora que dá tempo. Dá uma paradinha antes que tudo pare. Quantas vezes nós não entendemos esses sinais? Quantas vezes nós não entendemos essas respostas de Deus, essa forma de Deus falar conosco? Meu irmão, eu quero encorajar você. Primeiro, a entender
que se você estiver passando, o momento que você vier passar por dificuldades, não é porque você deixou de ser um cristão ou porque Deus não se preocupa com você. A segunda coisa que eu quero que você leve para casa, guarde isso no teu coração. Sempre que surgirem situações maiores do que a sua capacidade de lidar, não tente lidar. Porque se você já percebeu que é maior do que o teu problema, leve esse problema para Deus. Nós vamos cantar aqui o poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Porque é isso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos fazer. Ao orar, lembre-se, você não está dizendo para Deus algo que Ele não sabe. Mas Deus, pastor, se Ele sabe, por que Ele não resolve? Porque às vezes Ele está tentando te ensinar algo que você não aprenderia se Ele respondesse logo. Quer ver? Ah, pastor, eu não tenho paciência de esperar, não. Claro que não é o seu caso. Só vejo gente paciente aqui. Olha, que coisa maravilhosa. Ó. Você manda mensagem no WhatsApp e está ali, meu Deus, fulano não recebeu ainda. E é paciente, né? Estou vendo que você é paciente. Ai, meu Deus do céu. Aí você não aguenta e liga. Acabou de mandar mensagem, não aguenta, liga. De tão paciente que você é. Porque você não pode esperar. Lembra que já teve um tempo, que eu não sei se você viveu, que você mandava carta. Mandei muita carta. Mas olha só, irmãos. Eu não sei se você sabe, existia uma época que a gente escrevia carta. Uns 30 dias para receber, para chegar no destino, e 30 dias para receber a resposta. Telegrama era os 2 dias. Eu não sei se você é dessa época. Hoje a gente fica desesperado. Você vai ligar a televisão, você é paciente, eu vejo. Você vai ligar a televisão, a pilha está fraca, porque você não é capaz de dizer, a pilha está fraca, eu vou levantar, eu vou lá comprar uma pilha nova. Mas você é paciente. Eu sei que você é. E às vezes Deus está te dando uma oportunidade de aprender a ser paciente. Ah, por que não acontece logo? Calma. Ele quer que você treine a sua paciência. Porque acelerado do jeito que está, daqui a pouco, para. A gente olha, a gente vê tudo pro lado ruim da coisa, né? Tudo é. Ah, é porque. Entenda, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Aprenda a olhar dessa forma. Tudo tem um propósito. E quando você pensar assim, quando você lembrar que ser cristão não significa que você não vai passar por dificuldades, quando você lembrar que sempre que surgirem problemas maiores do que a capacidade que você tem de lidar, você tem que orar. Quando você lembrar que ao orar você tem que lembrar que você não está dando uma notícia para Deus que Ele não saiba, Ele é soberano, Ele conhece tudo. Você precisa saber que tudo que Ele está permitindo que aconteça na tua vida tem um propósito. Não é que pode ter, você pode não saber qual é, mas tem um propósito. E se você sair daqui lembrando que, seja a dificuldade que for, que se apresentar a você, nenhuma delas vai te fazer desistir de Deus, meu irmão, você vai sair daqui com todas as lições que Marta e Maria aprenderam. E você vai poder desfrutar muito mais dessa vida, desfrutar muito mais daquilo que Deus te deu e daquilo que Deus quer te dar.